Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está vendo isso. Mas hoje estamos aqui no dia 3. O tema de hoje é o que dirige sua vida. A gente vai continuar conversando sobre uma vida com propósitos. Dê um bom dia pra Zoe, que tá dormindo. Vida de cachorro é boa, né? Nesse capítulo 3, quando ele fala o que dirige sua vida, ele fala que a vida de todo indivíduo é dirigida por alguma coisa. A vida de todo mundo é dirigida por algo. E ele fala de algumas coisas sobre quais a sua vida pode ser dirigida. A primeira que ele cita é pela culpa. Ele vai falar algumas coisas sobre isso e falar que a gente acaba sendo produto do nosso passado, mas a gente não precisa ser prisioneiro dele. E ele fala que às vezes a gente procura os recomeços nos lugares errados, mas Deus é o especialista em recomeços. Outra coisa é que a nossa vida pode ser dirigida pelo ressentimento, pela raiva, e a gente acaba alimentando essa dor ao invés de liberar perdão e se liberar de tudo isso. Outra coisa é dirigida pelo medo. E aí ele vai falar que uma coisa muito interessante, que o medo é um encarceramento voluntário, é uma coisa que a gente decide estar preso, a gente que tá nele. E que isso vai acabar impedindo você de ser o que Deus quer que você seja. Então, o que a gente deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. Quem tem medo não está ainda aperfeiçoado no amor, ele cita aqui. E a outra coisa é que a gente pode ser dirigido pelo materialismo. E a maioria das pessoas que acaba se dirigindo por isso, elas estão buscando algum tipo de segurança e tal. E aí ele vai falar aqui que a verdadeira segurança ela só pode ser encontrada numa coisa que ninguém pode tomar da gente. Ele vai falar aqui do nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos são coisas que os outros não podem roubar e o nosso relacionamento com Deus é uma coisa muito preciosa. E isso com certeza ninguém pode tomar da gente. A nossa segurança real e verdadeira tem que estar nisso. E outra coisa que ele cita é que muitos são dirigidos por uma necessidade de aprovação e que a gente acaba ficando nessa aprovação pela opinião dos outros e se deixando levar por isso, quando na verdade a gente nunca vai conseguir atingir os propósitos de Deus dessa forma, quando a gente está sendo controlado pela opinião de outros. Bom, aqui ele vai citar que as vantagens de ter uma vida dirigida por propósito. E ele também vai colocar alguns itens dessas vantagens. Então, conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. E aí ele vai citar uma frase aqui muito interessante. Sem Deus, a vida não tem propósito, sem um propósito, a vida não faz sentido, e sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. E se a vida não tem relevância, se a vida não tem sentido, se ela não tem esperança, então para que a gente está vivendo? E aí isso fica tudo assim quando a gente tira Deus na equação. De repente a gente coloca Deus na equação de volta, daí a vida, e tudo volta a ter sentido. Quando a gente bota o Criador dentro, é que as coisas começam a fazer sentido. E o outro item, conhecer o propósito simplifica a sua vida. O propósito ele se torna o padrão pelo qual você vai decidir as outras coisas, pelo qual você vai avaliar o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Aí ele cita aqui que quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades, que acaba causando estresse, fadiga e tal. Porque quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente vai fazendo de tudo e a gente não sabe bem para que a gente tá fazendo tudo aquilo. E a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. Outro item é conhecer o propósito ajuda você a estabelecer prioridades. E quando a gente consegue estabelecer prioridades, a gente se torna mais eficiente. É engraçado que ele fala aqui que talvez você comece a mudar de emprego, comece a mudar de relacionamento, mudar de igreja, mudar disso, mudar daquilo, sempre procurando que em algum lugar você vai preencher o vazio, sempre procurando que em algum lugar, de repente, tudo vai ser suficiente. E aí você pensa, talvez seja diferente dessa vez. Mas ele fala que isso não resolve o verdadeiro problema, porque o verdadeiro problema é que falta propósito na sua vida. E enquanto você não encontrar propósito, as outras coisas vão ficar soltas. Ele cita aqui que não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada. O foco, a direção, o propósito, eles se tornam algo muito forte na sua vida. Outro item é que conhecer o seu propósito traz motivação. Quando você está fazendo uma série de atividades, uma série de coisas que elas não têm sentido, você acaba, tipo, ficando desestimulado. Mas quando você realmente sabe o motivo por que você está fazendo isso, o caminho que você está tomando, de repente as coisas fazem sentido e elas te motivam a fazer aquilo. Ele até fala aqui no livro que geralmente
O que esgota as pessoas não é o excesso de trabalho, mas é fazer todas essas coisas sem ter um sentido. Outro item, que é o último, é conhecer o propósito irá prepará-lo para a eternidade. A busca por deixar um legado aqui na Terra, a busca por ser lembrado aqui na Terra, é uma coisa inútil, porque sempre vai ter alguém que vai te superar, sempre vai ter alguém que vai quebrar o seu recorde, sempre vai ter alguém que vai ser melhor. De repente, tudo que você fez não vai ser tão mais importante assim. E quando a gente foca na eternidade, quando a gente foca em nos preparar para a vida eterna, parece que tudo muda de perspectiva e de repente tudo começa a fazer sentido, porque a gente não precisa se preocupar em deixar um legado pensando nessa nossa vida. Essa nossa vida é só uma fase, é só uma etapa. A gente precisa focar em preparar a nossa vida eterna enquanto a gente tem essa nossa vida aqui. E ele fala sobre o que a Bíblia diz, que a gente terá 2 perguntas que serão feitas de Deus pra gente. O que você fez com o meu filho, Jesus Cristo? Isso será na hora do julgamento que a gente diz. E o que você fez com o que eu te dei? Eu acho que são 2 perguntas pra gente parar pra pensar. São, enfim, 2 perguntas aí que geram muito que você pensar sobre o que você tem feito com a sua vida. Eu acho que eu parei pra pensar com o que eu tenho feito na minha vida. E pra terminar, porque esse vídeo tá ficando comprido hoje, o tema pra reflexão é: viver com um propósito é o caminho para a paz. E eu vou fazer apenas a pergunta para meditar hoje. Na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? A pergunta de hoje eu não vou fazer comentários, porque eu acho que é uma pergunta muito pessoal e você tem que responder. O que as pessoas pensam que dirige sua vida? E o que você gostaria que dirigisse a sua vida? O que você gostaria que as outras pessoas enxergassem que está dirigindo a sua vida? Acho essa uma coisa importante pra gente pensar. E, enfim, amanhã a gente continua com mais de Uma Vida com Propósitos. Eu tô ficando muito encantada com esse livro, espero que vocês também. Fiquem com Deus e até amanhã. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, não esquece, tá bom? Tchau, até amanhã.